Então tá bom. Ó, o Edson chegou. Sim. Ô Edson, tá Opa. difícil esse parto hoje, né, Edson? Rapaz, eu acho que essa conexão tá complicada, hein? Mas vamos tocando aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual a melhor coisa é a boa vontade desse pessoal que está aí com a gente. É verdade. Esse vai e volta e a turma não desiste de nós. Quero muito agradecer a vocês aí. Obrigado Edson, mesmo. falando sobre a estátua da oportunidade, a pergunta que eu te faço é o seguinte: quais são as oportunidades que estão voando na nossa direção nesse momento? O que você está enxergando de possibilidade nesse momento presente? Eu até falei aqui que uma empresa americana, o Jorge comentou conosco, contratou 100 mil funcionários para atender uma demanda. Né? Então, não estou falando só de oportunidade de trabalho, oportunidade de influências. Então, o que você enxerga? Rapaz, eu vejo que nós temos... Bom, a questão do uso da tecnologia é um caminho sem volta, é isso mesmo. E a gente tem aprendido isso, inclusive, na própria UDF, em relação aos próximos anos da UDF. Eu vejo que nós temos muitas oportunidades de poder nos aproximar das pessoas através da tecnologia, através das lives. Você está me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Então tá bom. Eu creio que são muito importantes nós termos a oportunidade, os meios, as ferramentas, que são diversas, para poder aproveitar justamente e nos aproximar mais das pessoas. Infelizmente, Dinarte, todo mundo sabe disso, a gente vê que muitas vezes ferramentas excelentes, como, por exemplo, a questão da tecnologia, a questão das lives, a questão das redes sociais, são usadas de uma forma tão simplória e com um conteúdo extremamente raso. Né? São oportunidades que as pessoas veem e usam de maneiras fúteis, desregradas, irrelevantes, e infelizmente que também influenciam bastante as pessoas, né? Mas eu vejo que as oportunidades que nós temos visto atualmente, inclusive neste período de pandemia e de isolamento social, têm sido muito boas para o crescimento, para a conexão com as pessoas, para a aproximação com as pessoas. Eu vejo com muito bons olhos. E sempre nós temos que estar atentos, por isso é o tema dessa conversa, sobre a questão de oportunidade e foco, com relevância, com conteúdos extremamente importantes, atuais, e que possam ser praticados pelas pessoas. Tá? Então, eu gosto bastante, eu vejo como boas oportunidades, tem muita coisa voando na nossa direção, como você fez a pergunta, e nós temos que aproveitar, mas nós temos que ter a questão de alguns filtros, algumas questões importantes que a gente vai estar vendo aqui. Nesse sentido, né, quando a gente fala de coisas novas acontecendo, essa irreversibilidade do uso da tecnologia, né, as pessoas descobriram de maneira forçosa que elas vão ter que aprender a lidar com aquilo que alguns tinham certa resistência. Com certeza. E você já vem trabalhando há alguns anos, e eu lembro de uma frase que você usa, que você diz assim: querendo nós ou não, estando eles preparados ou não. Isso. Né? É verdade. Os jovens de hoje é que vão assumir a liderança das coisas amanhã. Seja nos negócios, seja na política, seja na igreja, qualquer coisa. Né? Exatamente. Fala um pouco do currículo Habitudes. Sim. O currículo se torna mais relevante ainda nesse momento que a gente está vivendo. A questão é assim, você lembrou bem essa frase, que é uma frase que eu gosto de usar realmente. Preparados ou não, a gente goste ou não, a gente queira ou não, a geração atual de jovens e adolescentes serão os que daqui a poucos anos, porque o tempo voa, vão estar assumindo todas as áreas da sociedade, inclusive as igrejas, política, saúde, serviços, todas as mídias, artes, entretenimento, tecnologia, enfim. E a grande questão, o que nasceu no coração do Dr. Tim Elmo, que é o criador da Habitudes, foi justamente o entendimento disso, e a grande pergunta é, o que nós, os adultos de hoje, os líderes de hoje, e quando eu me refiro a líder, não me refiro apenas à questão de cargo, posição ou hierarquia, mas no sentido de influência. O que os atuais influenciadores, a nossa geração, a minha, a sua geração, né, a dos adultos de hoje, o que nós podemos e devemos fazer para
preparar essa atual geração de adolescentes, futuros adultos, para que eles, o que nós podemos fazer e devemos fazer para ajudá-los a se prepararem para serem melhores influenciadores amanhã. Porque uma coisa é fato, Dinarte. Muitas coisas que nós temos visto hoje, que as lideranças cometem de erros, de deslizes, e uma série de coisas ruins, de influências ruins, se nós não ajudarmos a geração de hoje, de jovens adolescentes, a serem melhores líderes amanhã, eles vão cometer os mesmos erros, eles vão cair nas mesmas ciladas, né? E essa geração de agora, e você sabe muito bem disso, porque você trabalha com paternidade, né? Essa geração da criançada de hoje é uma geração muito mais acelerada do que a nossa geração, quando nós éramos crianças, né? Eu estava lendo numa estatística, num levantamento que foi feito, que essa geração de crianças de hoje é a primeira geração que não depende dos adultos para aprender alguma coisa, né? É uma geração que consegue expressar os seus sentimentos através na ponta dos dedos, né? Então, o Habitudes, que é a junção de duas palavras, hábitos e atitudes, tem justamente o intuito de ajudar a geração de jovens e adolescentes de hoje, trabalhando, forjando o caráter deles, trabalhando nos relacionamentos, porque essa geração da juventude de hoje, ela, por mais que seja conectada, não é uma geração lá muito relacional, né? Então, trabalhar com os relacionamentos de forma que sejam relacionamentos saudáveis e maduros. Também o Habitudes trabalha formando, ajudando no entendimento de o que é liderança e ajudando-as a entenderem que essa geração de jovens adolescentes são potenciais líderes a exercerem liderança. E também o Habitudes ajuda-os a como eles exercerem uma liderança futura com caráter formado e sólido, com valores e princípios, com relacionamentos maduros e saudáveis, sabendo o poder da boa influência, como eles podem ser agentes de transformação onde eles vão estar inseridos. Então, o Habitudes é uma... Perdão, Edson. Pois não. Você está falando, para mim, é tão importante, porque você fez referência ao ministério que eu estou à frente dele. Com certeza. E eu enxergo esse link daquilo que eu estou fazendo com o que você está fazendo, porque o meu curso favorito no meu currículo é Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Pois é. Ok, nós temos pais que estão desenvolvendo relacionamentos maravilhosos com seus filhos adolescentes, mas que ainda não sabem como ajudar os seus filhos a desenvolverem todo o potencial deles em termos de influência. E estamos falando de influência em todas as esferas. Não estamos falando em todas as esferas. Questão ministerial, a gente está falando da vida, da essência da vida. Então, eu quero fazer um apelo para todo mundo que está nos assistindo, que é conectado com o GFI, que tem filho adolescente, jovem, vocês precisam conhecer esse currículo, porque eu acho que a sequência do Alcançando o Coração do Seu Adolescente é justamente o Habitudes, é justamente o guia de carreira IES. Não mais fazerem em função de seus filhos, mas para aproveitar esse contexto de um relacionamento restaurado, de um relacionamento positivo, para dar uma boa orientação para os seus filhos usando esse currículo que o Edson é o diretor dele no Brasil. Com certeza. 4 módulos, Edson. Qual é o conteúdo? Então, são 4 módulos do Habitudes. São aulas muito dinâmicas, são aulas rápidas, objetivas. E são 4 módulos porque são 4 frentes que o Habitudes trabalha. O primeiro módulo é justamente a questão de como formar um caráter sólido sobre princípios e valores bíblicos da palavra de Deus. Numa linguagem realmente moderna, usando-se muitos recursos visuais, né, porque a gente sabe que imagens influenciam. Tem até um ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E o Habitudes realmente usa muito o poder das imagens para formar, para forjar hábitos e atitudes. Exatamente, esse é o livro 1 do Habitudes, né, que chama-se A Arte da Autoliderança, né? Como você trabalhar com caráter. Então, usa, trabalhando sobre... e a estátua da oportunidade é uma das lições desse primeiro módulo. O segundo módulo, extremamente relevante para a moçada, chama-se A Arte de se conectar com as pessoas, né? Porque hoje as pessoas, por mais que tenham acesso à comunicação, acesso ao conhecimento, acesso a informações,
não são pessoas que conseguem se conectar com as pessoas. E você sabe disso, Dinarte, e a gente sabe disso, que isso aí independe de situação financeira, econômica da família, independe se é numa grande capital, numa grande metrópole ou numa cidade pequena. Não. Isso é um fato que nós temos visto na juventude do século XXI. Né? Então, o Habitudes, o volume 2, o módulo 2, trabalha sobre como se conectar com as pessoas. Certo? Exatamente. O livro 3, o módulo 3, já dá um salto, porque já se considera ok. Nós temos trabalhado com caráter, temos trabalhado com relacionamentos. Agora é importante o jovem ou adolescente entender a arte de liderar as pessoas. Como você ser um excelente influenciador. Não apenas em relação àquelas pessoas que, sei lá, futuramente você vai estar liderando, mas com aquelas pessoas com quem você se relaciona hoje. Como você ser uma pessoa influenciadora sobre essas pessoas. Então, é o livro 3, que fala sobre liderança, que é esse livro aqui, que é a capinha vermelha, né? A arte de liderar as pessoas. Ah, tá na tua mão também aí, exatamente, né? E, por fim, tem o módulo 4, que é a arte de transformar a cultura. Em outras palavras, biblicamente falando, seria como exatamente a capa azul, né? Como você ser sal e luz no contexto e no ambiente onde você está inserido. Lá no campus universitário, lá no colégio, na sua família, na sua roda de amigos, na sua igreja, no seu emprego, na sua escola. Né? E outra coisa, Dinarte e irmãos que estão assistindo, a gente sabe que essa moçada, nós também adultos, né? O mundo vive cheio de eventos. Eventos. Né? O Habitudes, ele trabalha não com relação à questão de evento. O Habitudes é um curso que é um processo na vida dos jovens e adolescentes. Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém se torna uma pessoa melhor de uma hora para outra. Existe um processo. E para isso tem que ter um acompanhamento. Né? Você sabe que então é por aí. Muita atenção, no congresso do Habitudes, lá em Curitiba, que eu fui, né? Uma coisa me chamou a atenção, tinha um menino lá, um adolescente, que ele fez um comentário, ele levantou no meio daquelas centenas de pessoas que estavam lá, naquele momento de interatividade. Sim. Aquele garoto, quando ele falou, que ele levantou, todo mundo percebeu pelo tom de voz que era alguém bem jovem. Que era um garoto. Um garoto. Mas quando as pessoas começaram a ouvir o que ele falava, foi notório. As cabeças se viraram para ver quem era a criatura que estava falando. Rapaz. Ele fez uma conexão imediata com Jesus, em Lucas capítulo 1, aos 12 anos de idade, que impressionava todo mundo pelas palavras. É verdade. Aquele menino é um aluno do Habitudes, um cara ferinha. A gente vai voltar no módulo 3 daqui a pouquinho, conclui seu raciocínio. Não, é por aí mesmo. Eu acho que certamente que o trabalho de paternidade, que você trabalha aí no Paternidade Bíblica, no Ministério, com o Próximas Gerações, tem uma grande conexão. Né? Uma grande conexão. Aliás, eu preciso deixar claro aqui para os irmãos que estão nos vendo, né, que quem deu esse toque dessa conectividade foi você. Né? É verdade, você chegou para mim já várias vezes. Você chegou para mim e falou assim, tem tudo a ver uma coisa com um ministério com o outro, tem conexão, paternidade com próximas gerações, e é a mais pura verdade, tem mesmo conexão. Às vezes a gente não atenta para as coisas, mas tem muita conexão. E tem que ter. Eu quero fazer uma transição agora para a gente avançar um pouquinho, mas eu quero falar de livros, tá certo? Eu vou anunciar 2 livros agora e 2 para o final, mas um dos livros é do Dr. Tim Elmer, que é o idealizador do currículo Habitudes. Chama-se Mentores Doadores. Fantástico esse livro. O que é esse livro, Edson? Rapaz, esse livro eu tive o privilégio de poder ler, e antes de ser impresso o livro no Brasil, mas já estava traduzido, eu estava lendo, dando uma espécie de uma revisada e vendo algumas questões. Esse livro, em rápidas palavras, ele é excelente para quem quer entender os princípios básicos e práticos do bom mentoreamento. Como você investir na vida de outras pessoas através de mentoreamento. Esse livro ele aborda questões assim, como você ser mentor, por exemplo, já de crianças, como você ser mentor de jovens, adolescentes, como você mentorear adultos, como você mentorear na igreja, na família, na escola,
na empresa, quais são a questão das diferenças? Por que existem diferenças de abordagens quando é um mentor e quando é uma mentora, né? Quais são as peculiaridades que envolvem o mentoreamento? Quanto tempo? Como é que isso funciona? Quais atividades? Que dicas o Dr. Tinhalmo dá na prática, no dia a dia, de um bom mentoreamento, de um relevante mentoreamento? É fantástico. Esse livro é show de bola. Então, eu quero, junto com ele, apresentar um outro livro de um autor que eu sou fã, é o Jim Burns. A gente Jim tem Burns. vários livros de Burns. Esse chama-se Tinologia. Isso. Quem primeiro me chamou a atenção para esse livro é o Niator. O Niator, ele é um professor, engenheiro, homem de negócio, ele é empreendedor em Belo Horizonte e líder do currículo de paternidade bíblica na Igreja Metodista, lá em BH. Ele falou para mim, Nath, esse é o melhor livro que eu já li sobre adolescentes. O melhor livro que eu já li sobre adolescentes. Esse livro é excelente. Despertou minha curiosidade, porque o Jim Burns, além de escritor, ele é pastor, também um cara de rádio. Isso. Na hora eu me conectei com ele, porque eu gosto de rádio pra caramba. Então, ele fala aqui, como é que você vai ensinar o seu adolescente a lidar com as questões da sexualidade? Como é que você vai ajudar o seu adolescente a lidar com as questões da mídia, o uso da mídia, o equilíbrio no uso da mídia? Como que você vai lidar com comportamentos desejáveis e comportamentos indesejáveis? Ele desce fundo no tema da paternidade adolescente. Todos os livros que eu estou anunciando hoje aqui, Edson, e não estou fazendo por conta própria, o Vitor, que é o responsável pela nossa livraria, estão com descontos no mínimo de 15% e 20%. Opa. Então, um desses dois livros está com 15% ou 20%. Para quem comprar por 2 dias, amanhã e depois. Certo? Então, amanhã, quarta, e até quinta-feira, esses 2 livros também estão com esse desconto. Depois eu vou anunciar outros 2 livros no próximo bloco, tá certo? Edson, fala aí. O tempo é tão sério que o Instagram determinou que ninguém consegue fazer live com mais de 60 minutos. A gente já derrubou 4 vezes, o nosso tempo já foi para as cucuias, né? Então, nós vamos até 9h15 por aí, porque perdemos muito tempo nessas conexões e reconexões. É verdade. Por que tempo é um negócio tão importante, sobretudo nesse momento que a gente está atravessando? Essa coisa de oportunidade e foco, o tempo talvez seja um dos elementos mais sensíveis para você lidar com esse binômio oportunidade e foco. Fale sobre o tempo, Edson. A questão é assim interessante, né? A gente sabe que tem o termo Cronos, né, que é o tempo medido pelo relógio, né? E tem o tempo Kairos, que é a questão da oportunidade, né? E eu estava lendo, dando uma lida no material, inclusive do Habitudes e do Dr. Tinhalmo, e eu até anotei aqui, fiz algumas anotações para não me perder aqui. Ele disse uma coisa muito interessante, ele coloca assim, estar atarefado ou gastar tempo com entretenimentos, né? Por exemplo, no nosso caso agora, que nós estamos vivendo essa enxurrada de lives, de mensagens e tal, né? Não devem ser nosso objetivo na vida, e sim fazer aquilo que é importante e uma coisa de cada vez. Mas para isso um item é indispensável, né, Dinarte? Que é a disciplina, sem dúvida nenhuma, né? Tempo é importantíssimo. A questão do que diz lá em Salmo 90:12, que eu também anotei aqui, diz assim, um texto que a gente conhece, ensina-me a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu entendo, como eu disse no começo da lição da Estátua da Oportunidade, que fala que nós temos 86.400 segundos todos os dias. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo todos os dias, quando a gente, né, durante nossas 24 horas por dia. A questão é assim, eu creio que que o salmista fala de contar os nossos dias para nós alcançarmos o coração sábio, alcançarmos a sabedoria, é justamente como usar esses 86.400 segundos de forma que sejam produtivos, que sejam relevantes, que sejam focados naquilo que realmente é o mais importante para nós. Porque, ao mesmo tempo que parece, nossa, 86.400 segundos, quanto tempo é? Quando a gente usa esse tempo de uma forma que não é prioritária, que não é de verdade relevante e importante, acaba se tornando perda de tempo. E perder tempo
eu sempre gosto, quando eu vejo um texto bíblico, eu sempre gosto de, ao ler o texto bíblico, eu gosto de ver o outro lado, né? Se está falando assim, ensina-me a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, isso quer dizer que o oposto também é verdade. Se nós não aprendermos a contar os nossos dias, o nosso coração nunca vai alcançar sabedoria. Sempre agiremos como tolice, assim, agiremos como tolos, né? Então, a questão do tempo, ainda mais nos nossos dias hoje, nossas agendas são extremamente cheias de coisas, é justamente esse cuidado que nós temos que ter. Uhum. Você está falando sobre o tempo, tem uma frase que você anotou do Dr. Tim Elman, que ele diz que o tempo vale mais do que dinheiro. Ah, é verdade. O dinheiro você pode sempre ganhar, mas o tempo não, porque o tempo a gente sempre gasta e não recupera. Né? É isso mesmo, é isso mesmo, isso mesmo. A gente está sempre gastando. Ou seja, a única coisa que pobre e rico, ocidental e oriental, hemisfério sul e hemisfério norte tem igual é o tempo. O John Piper, que é um pastor lá na cidade de Minneapolis, eu estive na igreja dele, bonita igreja, simples, mas bonita. Ele dizia o seguinte, que eu agora sei para que serve o Facebook, Twitter e Instagram. Aí ele completa dizendo, para que ninguém apresente a desculpa por falta de tempo para não ler a Bíblia. E a dona Norma, que você me conhece, que é estilão John Piper, a Norma sempre repete um ditado que diz que a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Então, quando alguém diz assim, estou sem tempo, não, na verdade, é que ela gastou tempo por falta de método, pela falta de disciplina. É verdade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12 e 13, eu separei 2 textos bíblicos aqui para a gente esticar um pouco mais essa questão da oportunidade, tempo e foco. Sim. Ele diz assim, que Deus abriu uma porta para ele, para ir a todos, pregar o evangelho. Isso. Mas ele não passou por aquela porta porque ele não tinha recebido notícias de Tito. Tito era mais importante para ele do que uma oportunidade de serviço. O foco de Paulo era, enquanto eu não tiver notícia do meu companheiro, eu não sigo adiante. E lá na frente, em Filipenses, capítulo 3, verso 14, ele diz assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação.